Que a santa paz de Deus, o amor do nosso Mestre Jesus esteja aí na sua vida, na sua casa, aí no seu mundo, no seu país, aonde você se encontra neste momento. Que a graça de Deus, nosso Pai, sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas, Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Não importa o nome que você coloca nele, mas ele é um Deus único, Pai da eternidade. É a força criadora deste universo infinito. Damos graças a ele pela nossa existência neste universo, por estar aqui neste momento, gravando mais uma semente de luz. Hoje nós vamos falar de uma causa primordial, que é a mediunidade. A mediunidade é um tributo da alma encarnada. Alma encarnada é o espírito encarnado num corpo, porque o espírito sem o corpo, na erraticidade, é espírito. No corpo físico é uma alma encarnada. Nós vamos falar da mediunidade, tributo que a igreja, a religião, tentou esconder o tempo todo. No tempo da ignorância, da estupidez dogmática, preconceituosa da igreja, qualquer manifestação de uma mediunidade que a igreja não sabia explicar, e ela nunca procurou entender, procurava varrer por debaixo do tapete, ela matava. Usava o termo que a pessoa estava possuída por Satanás. Desculpa. A figura mitológica que ela criou, porque Satanás é uma farsa, uma mentira da igreja. É uma maneira de subjugar os seguidores. Porque a igreja obriga a pessoa a servir a Deus com medo, com temor, como fazia os escravagistas. Os escravos obedeciam não por amor, mas por temor da morte. Para estudar a mediunidade, Kardec, através da sua pesquisa, encontrou mais de 40 mediunidades. Nós vamos falar de 2 lugares. Primeiro, Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 8. Tem várias mediunidades. No capítulo 8 do Livro dos Espíritos, nós vamos analisar a mediunidade do desdobramento do espírito e do sonambulismo. Tem várias mediunidades. Por isso nós vamos estudar, nós vamos pesquisar. Nós vamos para o Livro dos Médiuns, capítulo 7. Vamos falar do primeira mediunidade, capítulo 7, que é o item 1, que é sobre a bicorporação. E no capítulo 14, vamos falar de várias mediunidades, como efeito físico, vidência, clarividência, materialização, psicografia e várias outras. Vamos começar pela bicorporação. A bicorporação, nós somos alma encarnada. O espírito encarnado num corpo de carne,
espírito extrafísico num corpo material físico. Quando dormimos, saímos do corpo. O corpo se divide. O corpo fica na cama. O corpo perispiritual, o corpo virtual, físico, ele vai materializar onde alguém está invocando. Portanto, se numa reunião mediúnica nós invocarmos uma pessoa que esteja vivo no corpo carnal, ele estiver dormindo, ele pode sair do corpo e atender o nosso chamado. Portanto, quando alguém invocar você numa emergência, vou falar por mim. Eu tenho já gravado em vídeo, causo, porque é uma mediunidade que não é inerente aos espíritas. Todos os espíritos encarnados têm mediunidade. Essa mediunidade bicorporação é uma mediunidade que é inconsciente, pelo menos para mim. Se alguém me invocar, pedir a minha ajuda, pode ser a milhares de quilômetros. Eu me materializo, já me materializei, né? Com visão virtual, né? Visual, aliás. E tangível. A pessoa pode tocar em mim. Pode sentir o calor. Eu costumo dizer, se eu abraçar a pessoa vai sentir o meu coração batendo. A temperatura do corpo. Como eu sinto a temperatura do espírito que às vezes vem, que já está desencarnado. Essa é a bicorporação. No capítulo 8, na parte segunda, capítulo 8 do Livro dos Espíritos, vamos falar do desdobramento do espírito. O desdobramento do espírito pode ser consciente ou inconsciente. Precisa que você estuda, faz curso, pratica. Porque o problema do desdobramento é o seguinte, vamos falar, falo sempre por mim, porque eu passei por essa experiência. Se você assistir Renascer para uma Vida Melhor, parte 01, você vai ouvir a minha história. Porque antigamente não tinha internet, não tinha livro que explicasse isso. Então dependia das religiões. As religiões não explicam, ela complica. O desdobramento não tem um ser humano que não passou por isso, o que não passa por isso. Você deita e dorme, acorda de madrugada, você está paralisado. Você não consegue mexer, você não consegue gritar. Às vezes você está pairado no ar, sobre o teto. Você não tem reação. Então, a pior de todas as coisas é o temor, é o medo. O medo, então, estagna. Você, então, volta direto para o corpo, que é um choque terrível. O que nós devemos fazer é estudar, praticar, para nós perder o medo. Quando você se sentir paralisado, quando você se sentir fora do corpo, não tenha medo. Concentra-se. Pensa em um lugar. No piscar de olho você vai estar lá. Pode ser milhares de quilômetros. Tanto você pode ir como voltar. Quer voltar, é só pensar no corpo, você volta imediatamente para o corpo, sem choque. Se você estiver paralisado, permaneça calado, firme, não tenha medo. Tem espírito que sai de lado, tem espírito que volita, tem espírito que começa a sair pelas pernas, ou levanta e senta como um corpo carnal. Controla-se pela mente, por isso a necessidade do exercício, da prática, para ser comandado pela mente.
Aonde você pensar de ir ao passado, você vai. Se você pensar em ir no plano espiritual, encontrar com pessoas que já desencarnaram, você vai. Você pode ir, às vezes, para um outro planeta, para uma outra dimensão. Como já aconteceu comigo, de eu estar num lugar parecido com a Terra, mas eu sentia que não era a Terra. Então eu perguntei, porque tem uma coisa, minha irmã, não tenha medo, porque tem mitos que isto é perigoso, que você pode sair do corpo e não voltar mais, e que o adversário pode nem cortar o fio de prata, o fio que liga. Então esse fio de prata é o que liga o perispírito ao corpo físico. Você pode ir onde é que você for, você vai estar ligado ao corpo. Qualquer emergência, qualquer pessoa que se aproximar de você com a intenção de te acordar, de fazer qualquer coisa, você volta imediatamente para o corpo. E tem uma coisa, você nunca sai só. Você está sempre acompanhado com o anjo da guarda, o mentor espiritual. Quando você vai em algum lugar que você veja o que é o mundo feliz, o mundo mais avançado, você esquece das mazelas desta vida. Aí chega lá, você diz, não vou voltar mais não. Aí o amigo espiritual, vai sim. Quando você abre os olhos, você já está no corpo. Então eu estava num lugar que eu sentia que não era, parecia a Terra. Eu disse, mas aqui não é a Terra. Aí eu perguntei para o amigo espiritual, aqui é outro planeta? Ele disse, é. Eu disse, que planeta que é? Ele disse, isso não está autorizado eu dizer para você. Imediatamente eu voltei para o corpo. Então é assim que funciona. O desdobramento no espírito. Precisa treinar, precisa estudar. Procura estudar, procura na internet, tem curso. Procura os nossos estudos que nós ensinamos a fazer isso. Agora vamos falar de outra mediunidade que eu também tenho e que não é consciente, quer dizer, é consciente, que é o sonambulismo. Acontece o seguinte, meu irmão, eu não tenho controle sobre esta mediunidade. Eu não tenho como eu invocar essa mediunidade. Essa mediunidade é quase igual a o desdobramento, porque eu deito, de repente eu acordo, levanto, estou enxergando, o ambiente foi ampliado, é iluminado com uma luz desconhecida, que não é a luz artificial, nem a luz da natureza, é uma luz completamente diferente. Então eu vejo cercado por várias entidades, criança, jovem, adulto, ancião, idoso, pessoas que já desencarnaram, que vêm pedir ajuda, vêm pedir orientação. Pessoas com veste do passado, pessoas com veste de outro país, de outra religião. Pessoas que vêm pedir apenas para que eu abrace ele, para que a minha energia passe para ele. Outro pede para mim dar o passe magnético. Outro vem pedir informação, porque como ele foi a vida toda religiosa, e a religião dizia que morreu, acabou, e ele chega do outro lado, aí ele percebe, ele olha para o seu corpo ali inerte, tenta voltar para o corpo, já não consegue. Ele fica perdido. Então ele procura uma luz, para procurar alguém para dar explicação. E os mentores familiares, os mentores espirituais, trazem ele até nós, quem tem essa mediunidade. Então eles pedem explicação e nós fazemos diálogo com ele, como nós fazemos nas reuniões mediúnicas. Quando nós conversamos com os espíritos através da mediunidade e da psicofonia, que nós vamos falar. Só que eu sou consciente. Eu converso com o espírito, ainda há pouco,
uma criança de 13 anos chega para mim e pede ajuda. Eu toco nela, ela está completamente gelada. Aí então o mentor passa para mim. Ela está gelada desse jeito porque o corpo dela está na geladeira, no ml. Ela suicidou-se. Então suicidas, muitos suicidas, me procuram para colocar no nosso estudo que nós fazemos pela madrugada de tratamento à distância. Nós do Caminho do Amor fazemos isso, faça um também. Pega um livro, um caderno, faça uma agenda de oração. E se acordar à noite, ora, apresenta esses nomes, que você vai acostumar a acordar toda noite, naquele horário, para fazer oração. Agora vamos falar da mediunidade do médio falante. Há uns 2 anos, eu encontrei com o trabalho de Geraldinho Neto, Lemos Neto, e da doutora Marlene Nobre, quando eles escreveram o livro, ainda não será no ano 1912. E eu comecei a seguir os seus trabalhos, que era o trabalho da profecia de Francisco Cândido Xavier, lá no Pinga Fogo, sobre a data limite. A partir desse estudo, quase 2 anos antes do dia 20 de julho de 2019, eu comecei a fazer no nosso estudo do Renascer para uma Vida Melhor no Caminho do Amor, a contagem regressiva da data limite. Eu procurava encontrar um grupo, pelo menos de 5 ou 6, para que naquele dia, no dia da virada, nós reuníssemos e junto em meditação, nós participássemos da contagem regressiva na transmutação do mundo de prova e de expiação para o mundo de regeneração. Chegou o dia, eu estava só dentro do meu quarto. Orei a Deus, agradeci a Deus por estar no 3º milênio, por estar no tempo da regeneração, que eu ia passar para o tempo da regeneração, faltava apenas algumas horas. Deitei e adormeci. De repente o celular tocou, eu acordei e atendi o celular. Era a minha irmã, Nair, que também trabalha com grupo sobre extraterrestre, sobre extrafísico, com o trabalho de apometria, lá em Santa Catarina. Santa Catarina é um estado que fica a milhares de quilômetros do meu estado, que nós estamos no Brasil, eu estou no estado de São Paulo, e ela no estado de Santa Catarina. Então, como eu deitei e dormi, quando faltava 20 minutos, ela ligou o celular e disse: irmão Francisco, falta 20 minutos para a contagem regressiva, se prepara. Então aí começou a tocar uma música de harmonia. Eu então me levantei, sentei como eu costumo fazer em meditação, dobrar as pernas e sentar sobre ela. E começar a fazer o exercício da respiração. E então entrei em transe. De repente, ouvi uma contagem regressiva em inglês. Reconheci que era a contagem da NASA que fazia quando Apolo 9, que levou, não Apolo 9, Apolo, não sei se é a 11 ou a 12, me esqueço, mas não importa que Apolo, se Apolo que levou eles na Lua, foi lançado lá na NASA. De repente, a música, a contagem saiu do meu pensamento.
Então eu visualizei na minha frente 3 entidades femininas. Uma veio, segurou nas minhas mãos, que estava junta com os dedos entrelaçados em posição de oração. Quando ela tocou nas minhas mãos, eu senti o calor da sua mão. E essa energia calórica envolveu todo o meu ser, todo o meu corpo. Eu senti uma energia que não tem letra, não tem palavra para me descrever como é. Só quem sente sabe o que é. É como que você se tornasse o universo. A sua mente é uma só. A segunda entidade, com os 2 braços paralelos, enfiou por debaixo do meu corpo e levantou as minhas pernas 30 a 40 centímetros de altura. Eu estava levitando. A terceira entidade começou a fazer uma oração. Primeiramente, ela me apresentou, eu, a Deus e a Jesus, falando do meu trabalho, do meu esforço e do meu desejo de regenerar o mundo. Depois ela passou a orar para o nosso grupo ecumênico do Caminho do Amor. Eu reconheci a voz. Era a doutora Marlene Nobre. E que nós nomeamos ela a patrona, a musa da data limite. E que hoje ela está trabalhando no nosso pronto-socorro, dirigido por Dr. João Batista, pronto-socorro espiritual. De repente, ouvi a voz do dirigente do grupo. Então ele informou, chamou a atenção, já são 12 horas e 20 minutos. Já havia passado 40 minutos. Para mim parece que foi alguns segundos. E ele disse, nós estamos nesse momento aqui no grupo O Consolador, juntamente com 200 pessoas. Estamos em harmonia, fizemos a contagem regressiva e já nos encontramos no mundo de regeneração. O grupo Consolador é da médium Mônica Medeiros. Agora eu vou falar sobre mediunidade de médiuns falantes. Mônica Medeiros é uma médium que comunica sobre ela uma entidade estrelar, extraterrestre, por nome de Sheliana. A Sheliana explica para ela como faz os irmãos das estrelas para comunicar com os médiuns da Terra. Como os nossos astronautas precisam para ir em outro sistema, ter a roupa preparada com a temperatura, capacete de oxigênio e o cabo umbilical, né? Para não viajar para o espaço. Ela também os extraterrestres não podem ficar por muito tempo no nosso meio, porque o nosso oxigênio, a nossa temperatura, a nossa energia pode até matá-los. Então eles precisam usar o mesmo termo que os espíritos do plano espiritual usam para comunicar conosco, através do médium. Então o que eles fazem? Eles, nas suas naves-mãe, eles se deitam, relaxam, com maior facilidade do que nós, é claro, que são muito mais evoluídos, se desdobra, sai do corpo. Então o espírito, o corpo extrafísico, entra em comunicação com a áurea dela, por telepatia envia as mensagens então já
na língua, né? Codificada, né? Na linguagem codificada, e ela então passa para nós os ensinamentos para acelerar o tempo da regeneração. Queremos avisar a todos os nossos irmãos que nós trabalhamos sobre isso, porque depois do dia da data limite, Chico Xavier nos avisou, que Emmanuel dizia para ele, que depois desse dia, abriria-se uma porta no tempo, no espaço, então nós poderíamos ter comunicação com esses irmãos de outras estrelas, de outras dimensões, para eles passarem para nós. O conhecimento que eles têm vai bastante avançado, de uma medicina muito mais avançada do que a nós, aparelho justificado que nos ajudará a regenerar o nosso planeta Terra. Por isso a preparação para receber esses nossos irmãos, espíritos que nasceram depois do 2000, com a tendência dessa mediunidade, para receber essas comunicações desses extraterrestres, porque são preparados para isso. Como os espíritos desencarnados, então, que se aproxima do médium. E tem uma coisa, muitos são conscientes, a maioria são conscientes, muitos são inconscientes. E transmita a mensagem. Por isso é que nós glorificamos a Deus, porque a doutrina dos Espíritos, que não é a religião do futuro, é o futuro das religiões, ela matou a morte. Quando o espírito desencarnado, quando a mãe, o filho desencarnado, vem até os seus que estão no corpo carnal e diz: olha, eu estou aqui, eu não morri, eu estou vivo. Quando alguém recebe uma psicografia de alguém que já desencarnou, dizendo: olha, eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou mais vivo do que nunca. Isso quer dizer que ele matou a morte. A morte que a igreja criou. Este temor da morte. Essa coisa sem explicação. Hoje nós temos a explicação, porque hoje a doutrina dos Espíritos nos ensina que nós somos Espíritos, somos filhos de Deus, que somos imortais. Nós sabemos de onde nós viemos, porque Jesus fala declarado no capítulo 17 do Evangelista João: santificai-vos e vamos daqui, porque vocês não são daqui, vocês são lá de cima, como eu também eu sou. Jesus falando que nós não somos do mundo, nós somos lá de cima, nós somos das estrelas. Chico Xavier, como nunca houve na história do mundo. Kardec escreveu, mas ninguém deu atenção. Chico agora vai num programa ao vivo e abre sem medo de retrógrado. Fala de onde nós viemos, para onde nós vamos e quem somos. Tudo isso você pode aprender a pesquisar junto conosco. Venha conosco. Venha participar conosco, comunica, nós estamos esperando a sua comunicação. Aí no começo dos nossos vídeos tem os nossos contatos, nosso Facebook, nosso WhatsApp. Entre em contato conosco, escreva no nosso grupo, participar conosco, vamos estudar. Nós não somos uma religião, nós não somos uma nova religião, nós somos um grupo de estudo. Vamos parar de brincar de religião, vamos fazer a coisa séria agora. Como Jesus nos ensinou, que Ele é a única porta, Ele é o único pastor, Ele é o único caminho. E a única verdade de Deus é o Evangelho, não é a Bíblia. Eu sou Francisco Pedro, sou um evangelista, sou também administrador deste grupo. Saudações em Cristo Jesus.